Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios João Goulart Filho, que não é por acaso este nome, ele realmente é filho do nosso ex-presidente João Goulart, o tão famoso Jango. Seu João, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Luiz, estar hoje aqui na TV Osasco, aqui no Café com Autoridade, com você aqui. Muito obrigado pela participação aqui no seu programa. Eu vou pedir ao senhor a permissão de chamá-lo de você, simplesmente para... Mas é claro, com todo... Eu também gostaria de chamar Por de favor, você. fique à vontade. Fique à vontade também. Então, vamos começar. Como o intuito deste programa é expor um pouco a pessoa, me fale um pouquinho sobre o João Goulart Filho. Depois nos arremeteremos ao pai, mas fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou um brasileiro, né, que pelas circunstâncias políticas em nossa nação, nós fomos para o exílio muito cedo, naquele evento do golpe militar de 1964. Acompanhei meu pai no exílio durante 13 anos, até a sua morte no exílio. Ele foi uma das tantas pessoas que não conseguiu ver a abertura política. Ele faleceu em 76 e nós tivemos anistia no Brasil apenas em 79, ou seja, ele se torna o único presidente constitucional do país a morrer no exílio. E eu o acompanhei, ainda criança, né, nessa difícil circunstância, porque o exílio é uma palavra que não está no vocabulário de crianças, né? Sim. É de difícil compreensão, muitas vezes, essas situações de vida que a gente passa, mas foi com muito orgulho que eu voltei do exílio, pela dignidade da luta de meu pai, pela dignidade da sua resistência, não é? O sistema ditatorial que foi implantado no Brasil, e acompanhei o exílio. A gente aprende no exílio que as lutas emancipatórias, as lutas que eu vivia no dia a dia junto a ele, elas valem a pena quando elas são autênticas, né? E ele sempre teve essa posição de estar ao lado dos trabalhadores, do trabalhismo brasileiro, e o golpe de 64 nos obrigou a ir para o exílio e muitas vezes mudar de país em país, porque realmente, para aqueles que não conhecem, a América Latina passou, né, na década de 60, 70 e 80, uma verdadeira transformação nos seus sistemas de governo. Chegou a um ponto em 76 que toda a América Latina era de governos ditatoriais, e a gente aprende no exílio eu digo sempre, escrevi um livro recentemente, a ser aves migratórias, né? Porque quando seca o açude, a gente tem que voar para outras fronteiras. Então, e a América Latina se deu isso. Nós passamos por todo esse processo, muitas vezes que passar de país em país, enfim. Mas foi um grande orgulho ter esse período de 15 anos e um grande aprendizado para a minha vida, para a minha pessoa e para a minha existência, né? Junto hoje aos meus filhos, de ter passado por tudo isso e aprendido como se luta pela liberdade, como se luta pelas questões sociais. João, você viveu literalmente na pele a ditadura, o exílio. Você consegue tirar algo de bom desta situação toda? O fato de ter conhecido outros países, com certeza ter se tornado fluente em outras línguas, dá para fazer uma limonada desse limão que a vida lhe impôs? Eu acho que sim, o exílio, dizia meu pai, Jango, o presidente João Goulart, é uma invenção do demônio, porque deixa a pessoa respirar, estar vivo, mas se torna uma pessoa que apenas, né, não consegue se transportar as suas ideias, estar com seus amigos, com a sua família, faz muita pressão nas saudades da pátria, nas saudades, enfim. Limonada eu não sei não, Luiz. Eu acho que o exílio a gente aprende a olhar, não é, essas adversidades da nossa vida com uma visão diferente.
é a visão de que lutar por uma causa vale a pena. Eu acho que essa é a grande lição que a gente tira desse período difícil de nossa vida, que foi o exílio e foi a luta de resistência contra a ditadura brasileira. Ah, perfeito. Hoje se nota, estamos passando por uma situação bastante atípica, jamais visto, com a crise no abastecimento, e algumas pessoas se aproveitando da situação para dizer que chegou a hora de termos uma intervenção militar. Me fala o seu ponto de vista sobre isso. Olha, eu acho que essas pessoas que falam isso não conhecem o que é viver sobre uma ditadura. Uhum. Eu sempre digo o seguinte, que 64, a ditadura militar de 64, ela não foi só uma noite terrível de 21 anos sobre o povo brasileiro. Uhum. Ela não foi somente a perseguição, a supressão da liberdade, ela não foi somente a violação dos direitos humanos, ela não foi somente o fechamento do Congresso Nacional, ela não foi somente a perseguição àqueles que pensavam que a liberdade e a democracia era a melhor forma de governo. A grande ferida que a ditadura abriu nesses 21 anos de escuridão foi o isolamento, né, a alienação de 2 gerações de brasileiros. Perfeito. E essas gerações têm esse reflexo hoje de pessoas que não conhecem o que foi a ditadura pedir a volta ao sistema militar. Eu acho que isto é uma coisa completamente superada, né? Não existe condições hoje, não é, geográficas, geopolíticas para uma volta à ditadura, e nem acredito que os nossos próprios militares queiram novamente assumir uma responsabilidade dessa, da qual eles passaram 21 anos e conduziram muito mal, não é, a sua saída disso, porque até hoje essas feridas ainda estão abertas dentro de muitas famílias brasileiras que perderam seus entes, que lutavam contra esse modelo de autoritarismo. Então, eu não acredito que isso possa ter algum reflexo dentro das Forças Armadas. E lamento, eu acho que essas pessoas que pedem a volta à ditadura militar é porque não viveram sob uma ditadura militar, é porque não perderam um irmão, é porque não tiveram a sua mãe torturada dentro da proteção do Estado. Então, eu acho muito grave isso, mas, porém, não acredito que aconteça. Perfeito. Em havendo uma tomada do poder hoje, o senhor acha que o modelo ele teria mais ou menos os mesmos patamares? Seria aquela coisa realmente ditatorial? Porque democracia a gente sabe que, por pior que ela seja, você tem os contrapontos numa discussão. Uma ditadura, nos dias de hoje, com o advento da internet, com a popularização da comunicação, todos hoje são pequenas emissoras de TV, todos hoje têm condições de dar a sua opinião. A ditadura, por que não chamar, o governo estar sob domínio do exército, seria mais ou menos a mesma coisa? Bom, eu volto a dizer, eu não acredito que isso aconteça. Sim. Mas numa eventualidade, eu acho que nós viveríamos uma pressão de tamanho imenso de outros países que hoje não é mais necessário essa ditadura. Hoje a internacionalização da globalização e dos grandes capitais já formaram aquilo que os militares em 64 tentaram trazer, ou seja, não queriam um governo nacionalista para proteger esses grandes capitais que hoje navegam aí até na própria internet de uma forma muito rápida, né, nos mercados financeiros. Então, eu acho que essa possibilidade é inviável. Eu não acredito nela. João, nós estamos vivendo uma crise muito grande de ética e moral na nossa política, o que, consequentemente, traz uma crise financeira, uma crise política, uma crise de escândalos. O que se dá a esta situação? Ou isto sempre houve e a comunicação era menos rápida? Não, veja só, eu acredito que nós demoramos muito tempo, não é? Foram 21 anos de ditadura e ainda mais 10 anos para nós
termos a primeira eleição livre em 89 no Brasil. Perfeito. Eu acho que a democracia, né, sempre a gente vem falando isto e reiterando, não existe melhor modelo que a democracia desde que a gente aprenda a conviver com a diversidade de opinião, a diversidade ideológica para construir com essa diversidade o avanço social do país. Agora, evidentemente que nós temos visto aí um modelo de democracia. A democracia, nós temos que ir polindo a democracia. Não é? Essa democracia representativa, não é? Nesse modelo que nós temos hoje aqui, realmente nos trouxe um modelo, Por favor. nos trouxe um modelo de representatividade muito distante da nossa população. Esse modelo político que nós temos de acesso ao Congresso Nacional, um modelo totalmente superado, não é? Porque quem tem acesso ao Congresso Nacional são aqueles candidatos que são financiados, patrocinados por grandes empresas. E isto, eticamente, eu acho que não é positivo para o país. Porque ao chegar ao Congresso Nacional, essas pessoas se tornam realmente despachantes dessas empresas. Dá licença um instante. Acho que estamos com um problema no áudio. Tá ligado? Tenta agora. Então, esse modelo que transforma a ética da representatividade naquilo que nós vemos aí, um modelo de corrupção. Por quê? Porque esses personagens que chegam ao Congresso Nacional, eles não representam mais o povo brasileiro, representam as grandes empresas e as grandes corporações que ali opuseram. Então, eu acho que nós temos que corrigir esse aspecto, mas corrigindo o acesso ao parlamento. Então, nós temos que ter uma democracia não tão somente representativa, como uma democracia mais participativa. Temos que repensar aí num modelo de acesso diferente, talvez discutir isso com os partidos, com a sociedade, o voto em lista, a eleição proporcional em 2 turnos, para que a gente tenha representatividade no Congresso Nacional realmente oriundas da vontade popular e não oriundas da vontade das grandes empresas que colocam os parlamentares para serem despachantes e favorecendo subsídios, criando leis que favoreçam o desempenho cada vez maior do lucro dessas empresas. Acho interessante a sua colocação em dizer que a participação popular seria uma solução. Mas isso não pode vir de cima, não tem como você impor à população que participe mais. Isso teria que ser, eu acredito, e clamo a você que nos assiste, que participe mais, que cobre dos seus vereadores, dos seus prefeitos, dos seus deputados, enfim, do seu presidente, tenha uma participação. Eles são nossos representantes, né, João? Mas a gente se esquece disso. A gente vai nas urnas, vota nele, depois a gente endeusa ele e acha que ele é inacessível, e não é. Sem dúvida alguma, eu acho que nós temos aí pela frente a eleição de 2018 uma responsabilidade muito grande, Luiz. Eu acho que 2018 não é apenas para mudar a cara do Congresso Nacional. Nós temos que em 2018, clamar por uma sociedade mais participativa, ou seja, aonde as decisões orçamentárias, aonde as decisões realizadas pelo próximo governo, pelos seus ministros, pelas suas autarquias, tenham uma decisão de mais participação dos movimentos sociais, dos sindicatos, das comunidades de bairro, enfim. Nós temos que olhar essa eleição como uma esperança do povo brasileiro para mudar essa questão que nós estamos vivendo. E alerta o seguinte, vamos ter o cuidado em quem nós votamos, porque às vezes é como tu disseste, muitas vezes as pessoas votam e não se lembram nem quem votou para cobrar posteriormente. Então, o importante é que a gente acredite que nós podemos transformar o modelo de democracia, de uma democracia não só representativa, mas para uma evolução de uma democracia mais participativa, onde a exigência popular, a voz, se faça mais presente no clamor dessas reivindicações populares. João, nos dias de hoje a gente está observando, a mídia está nos dando esta informação, que tem muita ilicitude, tem muita corrupção
nos nossos governos. Uma pergunta que eu sempre me faço. A pessoa, quando começou a sua jornada política, quando ele começou os seus passos, ele já tinha intrínseco em si que lá na frente ele iria se voltar ao lado fácil da vida? Resumindo a pergunta, o poder corrompe? Olha, o poder é inebriante. Se você não tiver o cuidado de se colocar a serviço da população, evidentemente que nós vemos essas distorções que estamos vendo hoje em todas as nossas instituições, tanto no poder executivo, quanto no poder legislativo, quanto também no nosso poder judiciário. Nós temos que pensar aí numa nova organização desses poderes, não é? Mais participativo, como eu disse anteriormente, uma vez que nós estamos derretendo os poderes. Hoje a política está cada dia mais sendo judicializada. Sim. Não é? Então, veja só, não é oriundo do Estado, não é culpa do Estado a corrupção. O Estado brasileiro, a Petrobras, a Eletrobras, elas não são culpadas daqueles que administram. Ou seja, a corrupção vem dos corruptores, que também não é a entidade Estado. Nós temos os corruptores, são aqueles grandes empresários que querem obter os grandes contratos, que corrompem os homens que estão no Estado brasileiro. Eu acho que nós não podemos criminalizar o Estado, dizer que o Estado é culpado da corrupção. Culpados são os corruptores. Quem são os corruptores? Corruptores são aqueles empresários que não têm a dignidade de participar, não é, da atividade comercial, da atividade ilícita, sem tentar obter os grandes benefícios por meios escusos do Estado brasileiro. João, isso tudo que você me colocou me mostra claramente que se trata de um sistema, uma engrenagem, que o que entra ali é triturado. Qual a solução para se quebrar esse elo, esse ciclo? Uma vez que para você chegar ao poder, muitas vezes você tem que fazer acordos, fazer estratégias que acabam te colocando no limiar do sistema. Como entrar lá e quebrar esse paradigma, quebrar esse sistema? Olha, eu vejo a questão o seguinte: o poder emana do povo e seu nome será exercido. Eu acho que o diálogo direto com a população, num nível claro, objetivo, num nível sem aquela negociação direta com os parlamentares para se manter no poder, é de fundamental. Eu acho que o presidente que sairá eleito dessa eleição, ele tem como primeira meta o diálogo direto com o povo brasileiro. Ou seja, este sistema, né, de ir ao Congresso Nacional para negociar o poder, nós estamos vendo no que deu aí agora com esse último governo, que já nem existe mais, está aos frangalhos. Sim. Não, está aos frangalhos porque exatamente por essa negociação espúria de negociar com o Congresso, com os parlamentares, a sua permanência acima do que é permitido ética e moralmente. Então, você vê, existe uma denúncia do Ministério Público contra o presidente da República. Qual é a obrigação do parlamentar? Não é, se é só uma investigação, não é deixar que se investigue? Sim. É uma obrigação do parlamentar. No momento que o Executivo venha negociar com o Legislativo a sua permanência para que não se investigue, nós já começamos a entrar, não é, na falta de ética e na falta de moral. E é o que está acontecendo com esse governo que está em final de mandato aí e já não governa mais nada. Fazendo analogia a um esporte, a um jogo de futebol, por exemplo, não se consegue ganhar o jogo se muda as regras, se troca o juiz, se troca os padrões. É de fundamental importância isso, porque o grande desafio de um governante é ter um objetivo claro quando se propõe a colocar um programa de nação em andamento, a colocar ao povo brasileiro as suas propostas de mudança nesta ou naquela área.
Então, e não se afastar disto por circunstâncias. E é o que acontece muitas vezes, quer dizer, vamos fazer a reforma da Previdência, aí já não faz mais porque estamos em ano de eleição. Quer dizer, eu sou contra a reforma da Previdência, vamos só dizer isso. Mas eu digo, várias questões governamentais, elas são, sem dúvida alguma, uma ida e vinda de falta de vontade de fazer. Então, eu acho que o próximo presidente da República que emergirá aí das eleições de 2018 deve entrar com o aval objetivo da sua votação emanada do povo e do voto popular. Senão ele não terá força. Se ele não falar em nome do povo brasileiro que o colocou lá, ele não tem legitimidade para governar. É o que está acontecendo. Sendo filho do Jango, nosso ex-presidente Jango, ficou em você algum legado, alguma pretensão política? Pois é, eu acho que uma das grandes metas de um filho é restaurar a imagem do pai. Perfeito. Isso até é bíblico. Sim. Até é bíblico. Agora, nós temos obrigação, sem dúvida alguma, nós fundamos o Instituto Presidente João Goulart, estamos restaurando as lutas políticas de 64, e hoje, evidentemente, para minha honra, eu acho que é uma grande honra, o meu partido, o Partido Pátria Livre, me convidou para representar essas lutas políticas de 64, com muita honra, hoje eu sou candidato à presidência da República, em nome do Pátria Livre. Pré-candidato. Pré-candidato à presidência da República, que é uma honra para todo brasileiro, e nós levaremos, sem dúvida, esta mensagem com muita dignidade, com muito altruísmo, e relembrando sempre as lutas nacionalistas das quais o presidente João Goulart teve que morrer no exílio, se tornando o único presidente constitucional a morrer no exílio, lutando pelos direitos sociais, pelos direitos dos trabalhadores, pela justiça social e pela emancipação do povo brasileiro no seu destino e na retomada dos direitos e de suas riquezas. É sabido que atualmente existem as figuras mais notórias na pré-candidatura que se figuram frente ao Ibope, frente às pesquisas populares, se destacando. Qual será a sua estratégia para ganhar este caminho e fazer esta corrida, por que não dizer como um azarão? Olha, a nossa pretensão de sermos candidatos à presidência da República é ganhar a eleição. E nós temos uma luta de Davi contra Golias, até porque nós sabemos hoje toda esta movimentação que houve nos grandes partidos, eles criaram aí um fundo eleitoral de 1 bilhão e 700, dos quais eles vão dividir esse botim que nós vamos pagar para se eleger e ainda terem o direito de foro privilegiado. São partidos que têm mais de 300 parlamentares indiciados, processados e que estão se autoprotegendo. Nós temos uma meta, nós temos origem, nós temos história e nós temos vontade de libertar o povo brasileiro. Nós não temos medo desse desafio. E, às vezes, vou dizer o seguinte, Luiz, às vezes o calcanhar, não é o calcanhar do Golias, é ferido com a luta de Davi. Perfeito, muito interessante a sua explanação. E eu gostaria de saber de você, uma vez eleito presidente da República, qual seria a sua primeira ação? A primeira ação que nosso partido prega é rever, não é, o pagamento dessa dívida pública, o serviço de nossa dívida pública. Nós entendemos que o Brasil está à mercê do sistema financeiro. Não existe país que possa desenvolver a sua educação, a sua saúde pública, a sua segurança, pagando 400 bilhões de reais. 50 e tantos % do nosso orçamento vai para o sistema financeiro que nada produz. Então, nós temos que... Primeira coisa é sentarmos com o sistema financeiro e dialogar a repactuação dessa monstruosidade, dessa sangria que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Mensurando, e uma palavra que está fazendo parte do nosso cotidiano agora, tantos bilhões
de reais. É um número aparentemente, expressivamente fabuloso, gigantesco. Mas a gente começa a ter contato com isso e ver que uma paralisação como a atual, nós tivemos prejuízos de bilhões. Quer dizer, ou temos ou teremos em decorrência essa sequela que há de ficar aí. Ou seja, em 9 dias de não movimentação, se tem um déficit, um débito na cifra de 8 dígitos. Então, quer dizer que esse número, no cotidiano, o Brasil ele é uma potência muito grande e ele consegue movimentar essas cifras assim, meio que tranquilamente. Sem dúvida, eu acho que nós temos aí esse desafio principalmente. Veja só, Luiz, nós temos um sistema bancário no Brasil que foi, inclusive, objeto de uma reforma em 1964, que era a reforma do sistema bancário para a distribuição do crédito, que nós temos que ver, há 20 anos atrás, nós tínhamos vários bancos privados. Hoje nós temos quatro entidades financeiras que detêm 75% dos ativos. Sim. E você tem, por um lado, o Brasil tem reduzido a taxa Selic para 6,5%, e, por outro lado, não reduz lá na ponta para o cheque especial da população, que tem 400%. Então, nós temos que ver que o Brasil é um gigante, é uma potência. Agora, nós temos que redimensionar esta potência em benefício social. Nós não podemos apenas beneficiar as grandes empresas, os grandes lucros do sistema financeiro e esquecer que nós no Brasil temos, por um lado, grandes empresários, grandes empresas. Nós temos 2% de nossa população aí que tem os padrões europeus, da Suécia, que detém 70% da riqueza nacional, mas nós temos no nosso país regiões no Nordeste que têm índice de desenvolvimento humano comparáveis à Serra Leoa, na África. Então, o Brasil é uma potência, mas nós temos que olhar essa potência para que ela sirva para o desenvolvimento social. João Goulart Filho, muito obrigado pela participação no nosso programa, de nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua pessoa. Muito obrigado, Luiz, eu que agradeço, e um grande abraço a todos os telespectadores aqui da TV Osasco. O Café com Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus.